Quem estiver por aí, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso hangout sobre concurso para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Quem estiver por aí, puder dizer como está o som. Estão me vendo? Está tudo direitinho? Vamos aguardar o pessoal chegar. Bem, enquanto o pessoal vai chegando, o que a gente pode dizer de início, antes de falar dos 11 passos para o sucesso no concurso do delegado de polícia, é que trata-se de uma bela carreira, né? Então, os amigos estão chegando. Como eu estava falando, se puder dizer como é que está o som, se está tudo perfeito, a gente pode dar início, né? Tem o chat, quem puder dizer aí se está tudo legal. Já estamos com 5 colegas. Está tudo jóia. Tá tudo bem. Podemos começar. Vamos aguardar mais 3 minutinhos, até que o pessoal vai chegando. Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro. Primeiramente, eu gostaria de passar para vocês a experiência que nós tivemos aqui em casa com esse concurso, né? No último certame, a minha esposa, Juliana, prestou o concurso para delegado de polícia do estado de Minas Gerais e a gente obteve alguma experiência de como estudar para esse concurso. E eu sempre quis repartir esse nosso ponto de vista que a gente construiu aqui em casa. Não é um ponto de vista original, não é um ponto de vista, por assim dizer, especial, mas eu acho que todo conhecimento tem que ser repartido, todo conhecimento que se puder contribuir com alguém, ele tem que ser repassado adiante. Então, com essa ferramenta do Hangout, a gente vai poder falar mais ou menos aquilo que a gente construiu de experiência no ano de 2011 e 2012, no concurso que ela fez, a maneira pela qual a gente estruturou os estudos aqui em casa e as conclusões que a gente obteve. E, assim, para dar uma sintetizada, eu estabeleci 11 pontos. Então, a gente vai falar, assim, de uma maneira bem leve e rápida sobre o assunto. Não tem a pretensão nenhuma de esgotar o tema, mas é um incentivo para os colegas, para os amigos que pretendem seguir essa carreira, né, ter assim um início de
um início de estudos sobre esse tema. Então, primeiro passo. O primeiro passo para a carreira de delegado de polícia do Estado de Minas Gerais é aceitar que a preparação ela tem que ser específica e o planejamento tem que começar desde já. Né? É muito comum as pessoas chegarem para fazer esse concurso de delegado de polícia de última hora, de improviso, né? Prepara-se para as outras carreiras e se esquece que há toda uma característica própria para o concurso de delegado de polícia e que ele tem que ser tratado com bastante carinho e consideração. Né? E nós vamos sofrer aí uma dificuldade no próximo concurso. Por quê? Houve uma mudança governamental e com certeza, né, a probabilidade é muito alta, haverá uma mudança na banca. E aí, aquele que ficar mais atento desde o início poderá obter melhores resultados, porque havia toda uma tradição de concursos públicos com uma banca, né? Geralmente quem fazia os concursos públicos eram pessoas ligadas aos órgãos governamentais, principalmente aqueles ligados à Secretaria de Defesa Social, e agora houve uma mudança e com certeza essa banca sofrerá uma mudança de assento, bastante diversificada, de maneira que tem que ficar atento a essa diferença que vai acontecer. Então, se a gente já aceita o primeiro passo, que a preparação para delegado tem que ser uma preparação específica, e nós temos que começar o planejamento, e que o próximo concurso pode ser um concurso de uma perspectiva diferente, o segundo passo é que a gente tem que conhecer o edital ponto a ponto. Né? É preciso se preparar, é preciso separar os pontos. Né? E aqui, por exemplo, como é que a gente fez aqui em casa? A gente abria pastinhas como esta e fazia fichinha a fichinha dos pontos do edital, separando por letras e separando por matéria. A gente abriu em torno de umas 15 a 20 para fazer bastante bem organizadinho, de maneira que nenhum tema, nenhum termo, nenhuma palavra, nenhuma lei que estava lá nas 7 disciplinas do edital ficaram de fora. Por quê? Porque você tem que esgotar ponto a ponto o edital. Então, o segundo passo é este: conhecer de maneira detalhada, ponto a ponto, os campos a serem estudados. E vocês sabem, né, quais são as disciplinas que são exigidas no edital? É constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, direitos humanos e medicina legal. Ora, cada uma dessas disciplinas são subdivididas em itens e algumas pedem leis específicas. O que você tem que fazer no primeiro momento? Conhecer esse edital e vir subdividindo. Você pode, por exemplo, abrir páginas no seu computador, você pode abrir um caderno para cada disciplina ou fazer como a gente fez, fichinhas. Usa apenas a parte do anverso, não usa as costas para poder sistematizar devagarzinho, de maneira que você tem que organizar o teu trabalho. Então, primeiro passo, aceitar que a preparação para delegado é específica. Segundo passo, conhecer o edital e trabalhar o edital ponto a ponto. Dá muito trabalho? Dá, mas o resultado, você vai colher um resultado muito bom. Né? Pode ter certeza disso. Então, já discutimos aqui, né? Quais são as matérias por edital? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, direitos humanos e medicina legal. 7 disciplinas. Terceiro passo, preparar o estudo do material e a bibliografia. Né? Esse concurso tem algo interessante, por quê? Porque ele traz uma indicação bibliográfica. Aí você tem que ir ali na bibliografia. Se você estiver estudando há bastante tempo,
como, por exemplo, agora, para o próximo concurso, é possível você ler todo aquele material que já está pré-indicado ali. Geralmente são 2 ou 3 bibliografias por cada disciplina. Pelo menos uma é necessário que você leia. Então, por exemplo, a gente escolheu aqui de constitucional, o Kildare, de administrativo, a Maria Silvia, de penal, a gente estudou o César Bittencourt, de processo penal, o Pacelli, de civil, o César Fiuza, é um manual que contempla tudo, de direitos humanos, a Flávia Pelvezan, e de medicina legal, o França. Então aí nós já temos 3 passos: aceitar que o concurso é específico, pegar o edital, trabalhá-lo ponto a ponto, abrir as fichinhas, bem organizadinhas, várias pastas, e depois escolher uma bibliografia mínima. Né? São 7 matérias, pelo menos um livro de cada matéria indicado. O quarto passo é a famosa lei seca. Né? E a necessidade de estudar, além dos códigos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, a Constituição Federal, você tem que estudar alguns trechos da Constituição Estadual, principalmente os trechos relativos aos servidores públicos e os trechos relativos à segurança pública. Né? Esses são trechos que caem, não cai toda a Constituição Estadual, mas, com certeza, o trecho que organiza os servidores públicos e os trechos da segurança pública são exigidos, e lá no edital está especificado. Então, você precisa ir no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fazer o download da Constituição Mineira, separar esses trechos, fazer uma pequena apostila e agregar aos seus estudos. Você não pode deixar de lado. Outra coisa importantíssima na lei seca, e que deu muito trabalho para estudar, foi a Lei Orgânica da Polícia Civil. Porque ela é bastante extensa e bastante detalhada. E são várias as questões que salpicam no concurso, desde a primeira fase, na segunda fase e na prova oral. Então, a lei orgânica, ela, por exemplo, é aí que é a questão da especificidade do concurso. Como ela é uma lei orgânica do Estado de Minas Gerais, ela tem as suas particularidades. Então, aquele candidato que vem de outros estados e não estudou profundamente o ponto específico de Minas, tem um certo grau de dificuldade. E aquele que já começa a se preparar antes, pela lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tem uma certa vantagem. Então, por exemplo, anotei aqui. Questões que sempre caíram da lei orgânica. As hierarquias, como é que funciona, as atribuições, os cargos, quem são as chefias, o que cabe a cada delegado, qual a competência da corregedoria, foi pedido, como são os procedimentos disciplinares, a divisão por regiões, uma série de assuntos e de particularidades. Então, a lei orgânica, bem estudada, ela é um passo, eu diria aí, 10% da prova, se você jogar as 3 fases. Principalmente agora, amigos, que ela é nova, ela é de 2013, então como é uma lei nova e nunca foi pedida em concurso público, com certeza a próxima banca vai explorar e muito para saber se os candidatos estão sintonizados com essa lei nova. Quem quiser anotar aí, ela é a Lei 129 de 2013, é a lei complementar que estrutura a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então, esse é o quarto passo, a lei seca. Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, trechos da Constituição Mineira e a Lei Orgânica da Organização da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É imprescindível isso. Quinto passo. Da importância da medicina legal. Aqui é outro problema que os candidatos cometem. Um outro erro. Achar que dá para improvisar com resumos. Não dá.
A bibliografia indica o livro do França, é um livro extenso, muito técnico, muitos termos que a gente não conhece no dia a dia, né? Nós não somos estudantes de medicina, mas medicina legal são 10 questões, amigos. E nós temos que batalhar para tirar 8, 9, porque é um livro só. Se você estuda com bastante tempo, começar amanhã, por exemplo, ou hoje, depois dessa nossa conversa, você pode fazer do França, como é só uma questão de compreender e praticamente decorar, fazer do França um passo inicial para sua aprovação. Então, a medicina legal é imprescindível. Ela deve ser estudada no texto do França. Quem quiser, por exemplo, uma dica, entra naquela estante virtual, que é uma plataforma de livros usados, você consegue um França ali de 2011, 2012, pela metade do preço. Não tem desculpa para não estudar o França. Então, o quinto passo, imprescindível para ser aprovado, é dar a devida atenção para a medicina legal. São 10 questões de medicina legal. Cai apenas na primeira fase? Cai apenas na primeira fase. Entretanto, são 70 questões na primeira fase. Das 70, 10 são de medicina legal. Então vejam que você tem aí um livro apenas que corresponde a uma parcela acentuada. 10 em relação a 70 dá quase 16%. Então é importantíssimo você se ater à medicina legal. Sexto passo, do direito civil. Direito civil, aqui há um dilema. Uns vão dizer que basta que você estude a lei seca. Outros vão pedir que você também estude alguma doutrina. Onde está a verdade? Eu acredito que está no meio termo. Um bom livro de doutrina, um livro, o edital indica o livro do Fiuza como um livro completo, mais a lei seca. Vai dar mais trabalho? Vai. Fica extenso? Fica. Porque o Código Civil a gente sabe que é um código extenso. Mais o livro. Então você vai ter aí algo em torno de 800, 900 páginas para trabalhar. Mas, novamente, amigos e amigas, são 10 questões da primeira fase, ali, de direito civil. O candidato típico, aquele que já vem da tradição da carreira policial, ou que vem de outros concursos, olha para o direito civil e fala assim, não, eu vou tirar bem de penal, vou bem de processo penal, civil dou improvisado. Não pode improvisar, porque, novamente, são 10 questões, como tem 10 questões de penal. Então, o civil na primeira fase tem o mesmo peso de penal, e você tem que tomar cuidado. E aí a gente chega no oitavo passo, no sétimo, melhor dizendo, que é a importância dos direitos humanos. Novamente, 10 questões de direitos humanos. Flávio Pelvezan, um livro só, 600 páginas. Tem que ler, tem que fichar, tem que compreender. E aqui eu chego à primeira grande conclusão, e talvez seja a razão de eu ter tido essa ideia de falar com vocês, que é o seguinte, na minha leitura, a grande sacada, a grande diferença de ser aprovado no concurso para a Polícia Civil de delegado em Minas Gerais é uma primeira fase bem feita. Por quê? A primeira fase vale 70 pontos. A segunda, 40 pontos. A terceira, 40 pontos. Ora, se você tira, por exemplo, 52, 54 pontos na primeira fase, a possibilidade do teu concorrente tirar algum tipo de vantagem na segunda e na terceira fase é muito mínima, porque a diferenciação de pontos na segunda e na terceira fase é baixa, porque todos os candidatos vão tirar. Você imagina, você tira nota 8 na segunda fase,
você tirou 32 pontos. Quem tirou 7, tirou 28. São 4 de diferença. Sendo que então você teve lá, na medicina legal, 5 pontos de diferença do candidato que não se ateve àquela disciplina. Então ele não vai conseguir te alcançar ou te ultrapassar. Então o segredo é dar a devida atenção à medicina legal, com França, a direitos humanos, com a Flávia Pelvezan, e com direito civil. E ir bem, na média, nas outras 4 disciplinas clássicas, que é o constitucional, o administrativo, o processo penal e o penal. Eu fiz até uma continha aqui. Imagine que você, de maneira ideal, estude com afinco o França, a Flávia Pelvezan e o Código Civil. E que você tire 9, 9, 9. Nessas 3 disciplinas que quase ninguém dá moral para elas. Foi o que a gente fez aqui em casa. Nas outras, que são difíceis, onde o examinador pega mais pesado, porque é típico da carreira do delegado de polícia, você pode tirar 7, 7, 7 e um 6. Com isso, você tira 54, você faz 80% da prova, o que é plenamente factível, 80%, e você não está apenas classificado para a prova dissertativa, mas você vai para a prova dissertativa e para a prova oral, com certeza, com uma certa margem para poder se defender de algum tipo de dificuldade que você vai encontrar no futuro. Veja novamente, então, o peso do passo 5, do passo 6 e do passo 7, que eu chamo medicina legal, civil e direitos humanos. Novamente, fichar com as fichinhas que eu mostrei aqui mais cedo, talvez o pessoal chegou mais tarde, né? Você pega uma fichinha dessa, para cada conceito, tanatologia, uma fichinha, equimose, outra fichinha, um tanto de síndrome que existem, são centenas, né? Você pode falar aí que você consegue fazer 100, 120 fichinhas só das síndromes, os nomes mais exóticos possíveis, mas vale a pena, gente. É um sonho, é um desejo teu. Então vai lá, ficha, noite após noite, com 20, 30 dias de estudo bem detalhado em cima do França, você resolve. Resolver o teu problema é resolver a tua vida, é o teu futuro. É ali, né? Você não vai resolver o teu concurso para delegado de polícia civil, pelo menos em Minas Gerais, se a estrutura do edital for mantida, o problema não vai desempatar em penal e processo penal. Ali todo mundo vai ficar mais ou menos idêntico, porque todo mundo conhece mais ou menos as mesmas coisas. O desempate, a diferença, na minha leitura e na experiência que eu tive de acompanhar o último concurso, muito próximo, né, é nessas outras 3 disciplinas. Medicina legal, direitos humanos e direito civil. Mas em medicina legal, que quase ninguém efetivamente resolve ter é quase que uma questão física de enfrentar o França. O pessoal prefere pegar um manual, um resumo, uma troca de material entre os próprios candidatos, o que pode dar certo, mas não é a certeza do sucesso daquele candidato que, né, bateu e estruturou nota. Você tem que partir com a ideia, eu vou tirar 8 ou 9 de medicina legal, porque eu quero ser delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Se eu tirar 8 ou 9 de medicina legal e for médio, né, vamos lembrar aqui que a nota de corte para classificar para a segunda fase é 60, né, 7 vezes 6, 42. Mas você não vai passar para a segunda fase com 42. Né? Você vai para ser aprovado. E aí você vai tirar o nosso 51, 52, até o 54. Vamos partir dessa ideia, meus amigos. Nós aqui, né, que estamos aqui nessa noite de segunda-feira, todo mundo que está trocando ideia, quem está me ouvindo, vamos partir desse acordo entre nós. Nós vamos passar para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Né? Quando eu falo nós, que se vocês passarem, eu estou feliz também, porque eu, como professor,
Eu queria passar para frente essa experiência que a gente teve aqui em casa, né? Eu, felizmente, já sou promotor de justiça e tenho uma carreira já há 17 anos, mas eu acho assim, convivo com a minha esposa como delegada, eu acho a carreira bela, né? É a fronteira mesmo da sociedade, quem cuida da segurança pública, quem tem assim, os amigos delegados costumam dizer que são os primeiros a preservarem o direito da cidadania, porque são os primeiros que o Estado, né, que representa o Estado, que representa a sociedade ali na fronteira com o crime, né? A aprovação de vocês é a minha aprovação também, porque da partir de agora a gente faz parte do mesmo sonho e do mesmo desejo. Então, é ali a alma, na medicina legal, nos direitos humanos e no direito civil. Nos outros, porque você pega, por exemplo, penal, Bittencourt, você resolveu estudar pelo Bittencourt, é extenso e difícil. Nós não podemos dizer e tampar o sol peneira e falar o direito penal é fácil. Não. A parte geral do direito penal é complexa e a parte especial também. Então você tirou seus 6, seus 7, ótimo, você é um dos melhores candidatos. Processo penal, tirou seus 6, seu 7, seu 8, excelente. Constitucional, uns têm dificuldades, outros não. Né? Tirou seu 7, excelente. Administrativo, a mesma coisa. Agora, você não pode deixar para recuperar algum tipo de espaço nessas disciplinas mais técnicas, por assim dizer. Você tem que ter vamos dizer assim, uma margem, uma margem de manobra para que você tenha um espaço de aprovação nas outras. Medicina legal, civil e direitos humanos. Para que você tire, vou repetir, 999, medicina legal você vai tirar 9, civil você vai tirar 9, e direitos humanos você vai tirar 9. Por quê? Porque o estudo é bem delimitado e não muito complexo. E aí você vai ficar como os outros candidatos. 777 e tem direito a um 6. Meus amigos, isso dá nota 8. Você fica entre os melhores 20 candidatos. Quase certeza. Quando muito entre os 40. De um concurso que tem 18 mil candidatos. Como foi o passado. Não é um prazer? Não é uma alegria obter esse sucesso? E o segredo está lá, no França. Que o pessoal chega de última hora, abre lá um vadimeco, abre lá um resumo e não enfrentou o França. Quem enfrentou o França? Quem enfrentou a Flávia Pelvezan e foi bem nas outras, ou seja, é um aluno, um candidato razoável, não pode tirar 4, tirar 3, aí não. Tirou o seu 6, tirou o seu 7, vai estar entre os 50 melhores. Né? E todo concurso tem suas 100, 150 vagas e você vai ser aprovado. Vai fazer parte da Cadepol, vai ter um bailão e você vai chamar a gente para participar, com certeza. Então agora, terminei a primeira fase. Vou recapitular para quem chegou um pouco atrasado. Nós já falamos de 8 passos, da necessidade de entender que o concurso é específico, planejar e começar de imediato, olhar o edital passo a passo, preparar o material e a bibliografia, né? Eu indiquei aqui o Quidro de Constitucional, a Maria Silva de Administrativo, o Bittencourt de Penal, o Pacelli de Processo Penal, o Fiuza de Civil, a Flávia Pelvezan de Direitos Humanos e o França de Medicina Legal. Lei seca. Ir lá no site da Presidência da República, ver o Código Penal, fazer o download do Código de Processo Penal, da Constituição, na Assembleia Legislativa, fazer o download da Constituição Estadual, separar a parte de segurança pública, separar a parte de funcionário público do Estado de Minas Gerais, que vai ser pedido, e também no site da Assembleia Legislativa, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que é a Lei 129 de 2013. Nesta lei, tomar cuidado
porque ela é bastante extensa e detalhada. Funções da corregedoria, procedimento administrativo disciplinar, as hierarquias, a divisão por regiões, a função que cabe a cada delegado. Isso é pedido nas 3 fases. Foi pedido nas 3 fases. Aqui em casa a gente estudou exaustivamente a lei orgânica, né? Por quê? Porque é uma lei específica e ela é exigida, principalmente em direito administrativo. Aí eu falei da importância da medicina legal, que eu acho que ela é imprescindível para um bom resultado, dos direitos humanos e do direito civil. Vamos falar agora, então, da segunda fase. Como é que funciona a segunda fase? Na segunda fase, são só 4 disciplinas: constitucional, administrativo, penal e processo penal. Um amigo meu que já é delegado, que disse para mim, certa feita: Rosângela, o segredo da segunda fase é a administração do tempo. Presta atenção, amigos. São 4 horas para você resolver 8 questões. 4 horas para resolver 8 questões dissertativas, sendo que o espaço para responder é de 20 a 30 linhas. Então, você não tem muito tempo. Você tem que chegar já para a prova escrita de segunda fase com bastante treinamento para fazer uma prova limpa, estruturada, com um português correto, com uma letra razoavelmente legível, de preferência bonita, e o teu raciocínio ser um raciocínio, vamos dizer, estruturado e límpido, porque você não tem muito tempo para poder ficar fazendo pesquisa. Eu posso pesquisar a lei, posso pesquisar o vadimeco, pode pesquisar, eu posso levar xerox? Pode. Por exemplo, a lei orgânica só tem uma maneira, você tem que levar um xerox, porque geralmente ela não é publicada. Você vai levar um xerox, o pessoal lá na hora vai verificar se não tem anotação pessoal, vai permitir você levar a lei orgânica, mas não é o momento de você fazer muita pesquisa, é o momento de você gastar ali 3 horas e 10, 3 horas e 20 para responder, e os outros 30 minutos para você revisar, tirar algum tipo de erro e entregar. Então, é a administração do tempo. Muita gente se perde na segunda fase porque não administra bem o tempo. Para delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais, na segunda fase, acima de tudo, é a administração do tempo. Treinem em casa. Treinem em responder 2 questões, 2 de penal, 2 de processo penal, 2 de administrativo, 2 de constitucional. Peguem as provas anteriores, no sábado à tarde, da 1 às 5 da tarde, sentem lá numa cadeira, respondem as questões, vê como é que você administra o tempo. Deixa o relógio do lado, treina a não ter que levantar para beber muita água, para ir em banheiro, para ficar comendo barrinha. Né? Treina. Vale a pena. Não deixa para aprender no dia. Aprende antes. Treina. São questões dissertativas. Às vezes, é pedido, principalmente em administrativo, uma questão prática. Algum tipo de despacho de delegado. Aqui em casa a gente teve muita dificuldade de aprender, porque nós não tínhamos tradição. Minha esposa era funcionária do Tribunal de Justiça, eu promotor de justiça, então a gente não sabia mais ou menos como era um dia a dia de um delegado e como que poderia fazer um despacho. E a gente tinha notícia que um dos examinadores gostava muito de despachos do delegado de trânsito, principalmente despachos administrativos. E a gente comprou esse livro do Amintas Vital Gomes, Manual do Delegado de Polícia.
teoria e prática, que nos ajudou bastante. A gente tirou aqui os exemplos, né? Por exemplo, representação de prisão preventiva, ele traz o exemplo, então a gente administrou. Quer ver um outro aqui? Modelo de auto de prisão, modelo de ofício requisitando exame balístico, né? Então, serviu para a gente se proteger um pouco da possibilidade, na segunda fase, de se pedirem questões práticas, tanto em processo penal quanto administrativo, que é as duas disciplinas que ou podem ter duas questões práticas do dia a dia do delegado, ou administrativo é quase certo, né? Tanto que na prova da minha esposa, foi pedido uma questão de delegado de trânsito. Uma alternativa é você pedir para um amigo que você conhece que já é delegado, e mesmo ir à delegacia da tua cidade, da tua região, falar, doutor, você não podia pôr aqui no pendrive uns despachos, umas peças que o senhor pratica no dia a dia, ou procurar na internet. O que não pode é esquecer de que isso é possível. Porque quando a gente lê o edital, não está claro que pode-se pegar questões práticas. No entanto, quando a gente vai conversar com a turma que já fez o concurso, o pessoal adverte, olha, apesar de estar escrito lá que são 8 perguntas dissertativas, quase sempre uma delas será prática do dia a dia, principalmente um tipo de despacho efetuado pelo delegado no seu cotidiano, né? E aí a gente foi pesquisar, o desembargador que era responsável pela prova de direito administrativo gostava e gosta bastante das questões administrativas ligadas ao trânsito, ele sempre está decidindo questões dessa maneira no Tribunal de Justiça, e a gente tentou estruturar uma resposta e razoavelmente bem deu certo aqui em casa. Então, ficar esperto. Se você não conhece nada, como a gente não conhecia nada, compra o manual do Amintas, né, ou algum outro tipo de manual de delegado de polícia para te ajudar, né? Não deixa ser surpreendido, não compensa. Você tem a possibilidade de pedir para um amigo delegado ou montar a tua própria apostila. Então, repetindo, segunda fase. Você tem 8 horas para 4 horas para 8 perguntas. Então, o grande segredo é a administração do tempo. Ali não é hora de muita pesquisa, é hora tão somente de fazer algum tipo de verificação pequena, já ter o treinamento da escrita, ter o treinamento de estruturar uma resposta em 20, 25 linhas, não pode ultrapassar os espaços, senão o examinador não leva em consideração, e se proteger, no sentido de que você tem que ter algum tipo já de treinamento na possibilidade do examinador pedir uma questão prática que você tem que fazer um despacho, né? Então, esse seria o nosso ponto 9. O ponto 10, nós já estamos caminhando para o nosso final, porque era só mesmo para passar a experiência da gente, nada assim muito profundo, nada fora da realidade, até porque a experiência ela tem que ser passada para frente, senão ela acaba morrendo com a gente. O outro ponto é a prova oral. A prova oral volta aos pontos da primeira fase. Todos eles podem ser sorteados, e são sorteados na hora. Então, como a gente fez aqui em casa? A gente fez um resumo de todos os pontos. A gente tirou uns 30 dias antes da prova oral, fizemos um mutirão. Então, por exemplo, poder constituinte, aí você vai lá, faz a introdução, excelência, poder constituinte originário é isso. Ele é composto por isso. Em conclusão, é isso. Então, você faz uma estrutura de resposta
com uma introdução, um pequeno desenvolvimento e uma conclusão. Eles vão fazer de 3 a 4 perguntas cada examinador e você será com certeza aprovado. Mas você não pode deixar, classificado para a prova oral, você não pode deixar de ter esse esforço final, de ponto a ponto, das 4 disciplinas: penal, processo penal, civil. Processo civil, fazer um pequeno resumo, sempre com essa estrutura. Excelência. Sobre esse ponto, posso dizer que ele é composto por primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Em conclusão, portanto, né? Então, sempre usar essa estrutura e, no final, uma pequena conclusão. Portanto, em conclusão, portanto, em conclusão, portanto, em conclusão. Por quê? Porque, naquele momento, se você mostra para o examinador que você tem um pensamento estruturado, você vai obter um bom resultado. Não é hora de descansar. Na prova oral, não é hora de você descansar. É hora de você fazer toda a revisão da matéria, mas não lendo. Não se trata mais de ler. Para a prova oral, não é o momento de você pegar, por exemplo, o Bittencourt e ler todo o Bittencourt de novo. Se trata de você fazer, por exemplo, 30, no máximo 40 linhas, por exemplo, tipo penal, exclusão de anjuricidade, uma pequena redação, de maneira que você vai treinando a resposta e depois você chama alguém próximo a você, um amigo, namorado, esposa, para te ouvir e você vai arquitetando a fala. Né? Tem gente que procura aí um curso especializado, se for a sua possibilidade, ótimo. Mas se não, se a grana estiver curta, trabalhe de maneira firme, fazendo um resuminho com começo, meio e fim, com essa dica. Excelência, sobre esse assunto posso falar que ele é estruturado em tantos passos. Em conclusão, que com a gente deu certo. Né? É uma fórmula que a gente tem aplicado nos demais concursos. Né? Eu mesmo já fui examinador de 3 ou 4 concursos no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e é mais ou menos isso que a gente busca no candidato. É um candidato articulado, um candidato que tem a capacidade de se expressar, porque na prova oral você já não vai procurar tanta peculiaridade. Você quer saber se a pessoa é tranquila, se ela tem capacidade de se expressar, se ela tem capacidade de responder ali de imediato, mais ou menos aquilo que se busca de um profissional. Né? E por fim, o passo 11, né, é um pedido. Acredite em você, faça os exercícios para a prova física, não deixe para a última hora. O pessoal fica maluco com esse negócio de prova física. Se você já procura lá um personal trainer, no YouTube tem exemplos de tudo, né, tem as provinhas lá de coordenação motora, que a gente chama de provinha dos toquinhos. Você pega uma vermelha, tem que levar na amarela, uma da amarela levar na verde, tem os piques de 100 metros, tem a corrida de longa distância, tem a prova do apoio sob solo, para os rapazes é um pouco mais difícil que para as meninas, mas nada que você começar um pouco antes vai te atrapalhar. A gente tem exemplos de pessoas que deixam para a última hora, depois, já imaginou, você faz isso aqui tudo e é reprovado no físico? Não tem condições. Então não pode deixar para a última hora. O físico, ele é tão somente classificatório. Ele não influi nas notas. Você pode fazer o mínimo que você está aprovado. Não soma. Lá eu tirei 10 em constitucional, meu amigo tirou 8, mas ele correu 10 vezes mais rápido que eu, vai melhorar a nota. Não, não vai. É aprovado ou não aprovado. Outra coisa, como o concurso é bastante disputado, se você tiver tempo, faz uma pós-graduação antes da prova, para valer ponto na prova de títulos. Sempre te põe para cima 10, 15,
porque dá muito empate, que é um concurso muito parelho. Se você já tem notas de títulos, um após você vai ganhar aí 15, 20 colocações. E a gente não sabe como que será o próximo concurso, porque com essa dificuldade financeira, vai que eles resolvem contratar poucos no próximo concurso. Então a questão de 1 ponto, 2 pontos a mais que você tirar na prova de títulos, se você, por exemplo, foi classificado entre os 40, com um título você fica entre os 35. Se você está lá em 70, que é onde começa a dar muito empate, 70, 80, 100, tem 7 pessoas com a mesma nota, 10 pessoas com a mesma nota. Você tem um título de pós, mais um artigo que você escreveu, você passa essas 10 no teu grupo. Né? Por quê? Porque é um concurso em que tem muita gente jovem, sem muita experiência, porque é um concurso que você pode fazer sem aquele negócio dos 3 anos. Então, se você de imediato tem uma pós, vai te ajudar em muito. Então, essa é a última dica que eu dou. Trabalhe os exercícios físicos, não deixe para a última hora e faça uma pós, porque vai te ajudar nos títulos. Volto a repetir. Ao meu ver, o segredo do sucesso do concurso para delegado de Minas Gerais é a prova da primeira fase. A alma do concurso está ali em tirar 9 de medicina legal, tirar 9 de direitos humanos e tirar 9 de direito civil e tirar a média dos pontos nas outras 4, constitucional, administrativo, penal e processo penal, sendo que você vai ter ainda a direito a tirar uns 6 nessas 4. Você vai tirar 54, você vai fazer 80% da prova. Na segunda prova, você vai ficar na média. Na prova oral, você vai ficar na média. Na prova de títulos, você vai ter 1 ponto a mais devido à sua pós. E com isso, você vai ficar com certeza entre os 50 melhores classificados e você vai entrar para a Cadepol. 9 de administrativo, 9 de medicina legal, 9 de civil, 9 de direitos humanos, 7 de administrativo, 7 de constitucional, 7 de processo penal, 6 de penal. Tirei 54, tirei nota 6 ou 7 na segunda fase, tirei nota 6 ou 7 na prova oral, classifiquei, tirei 1 ou 2 de títulos, fui bem na física, tirei um pouquinho acima da média para ter uma margem, estou aprovado. Qual o segredo? Estudar o França inteiro, com as fichinhas, eu vou voltar a mostrar de novo, as fichinhas, 1 a 1, termo a termo, fazer muito exercício de medicina legal, pegar a Flávia Povesan já de imediato. Às vezes você não encontra os livros dela porque esgotam, compra usado lá na estante virtual, compra usado França na estante virtual. Texto da lei seca, lei orgânica da polícia, cai na primeira, cai na segunda, cai na terceira. Com a lei orgânica você está na frente de muito candidato que vem de outros estados, que eles não têm tempo, resolve fazer o concurso de uma hora, mas você já está 1 ano lendo a lei orgânica, está bastante na frente. Então imagina, se você começar amanhã, e com essa crise, eu tenho noção de que o governador só vai ter condições de fazer concurso março do ano que vem, porque esse ano ele está praticamente administrando situações de dificuldade. Eu não acredito que em 2015 ele vai querer fazer concurso, porque ele vai ter que resolver os problemas imediatos. Nós já estamos entrando no mês de abril. Né? Então, começa hoje. Você tem condições de dominar todo o França, de dominar toda a lei orgânica, de dominar toda a Flávia Povesan e de dominar todo o Código Civil. Compreender bem direito penal,
compreender bem processo penal, compreender bem constitucional, compreender bem administrativo. Fazer uma ótima primeira fase, para ficar entre os 50, para ter uma margem, para ficar tranquilo para a segunda fase, ficar tranquilo para a prova oral, ter um pontinho que seja nos títulos e ir para o baile comemorar. Bem, meus amigos, eu acho que é isso, né? Encerro aqui a minha participação. Lá no Facebook, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, lá na página do Direito na Tela, eu ainda vou ficar aqui online um minutinho para responder, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta por lá, ou no chat, aqui do lado, né? Quem está por aí no chat, pode fazer algum tipo de pergunta. Se eu decido falar alguma coisa, né? De coração, desejo sucesso. É uma carreira que com certeza está se estruturando cada vez mais. Há uma juventude aí que é apaixonada pela carreira de delegado de polícia e cada vez mais eu tenho a convicção de que ela será valorizada, seja financeiramente, seja socialmente, né? E eles estão a todos os dias aí numa luta cotidiana em prol do melhoramento das condições de trabalho. Agradeço a todos e uma boa noite e bons estudos. Esse vídeo ele ficará disponível na página do Direito na Tela do YouTube, e vocês podem recomendar, e qualquer dia que vocês quiserem, passem lá pelo Facebook, façam uma pergunta, trocar uma ideia, a gente está sempre à disposição. Né? Eu sou promotor de justiça, mas também sou, acima de tudo, professor, e como professor, a minha paixão é que os alunos e a sociedade brasileira melhore, e cada um de vocês que efetivamente tiver a vocação para ser delegado ou delegada, né? Lembrar aí que as meninas são cada vez mais presentes na polícia, será algo extremamente prazeroso para todos nós e importante para a melhora do nosso país e da nossa cidadania. Então, um abraço e boa noite e fiquem com Deus.